Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. E hoje nós vamos fazer um puxa-saco. Mas não é um puxa-saco comum não, tá, gente? É um puxa-saco diferente. É esse puxa-saco aqui que nós vamos fazer, ó. Ele é bem espaçoso, ele é maior que os outros comuns, né? Embaixo ele continua tendo elástico como os outros, só que em cima ele tem essa aberturazinha aqui diferente, tá? E uma aba para proteger. Ó, bem bonitinho. Na verdade, o que acontece? Puxa-saco é uma coisa que não pode faltar na cozinha de qualquer casa, né? E toda pessoa, toda dona de casa tem pelo menos 2 em casa. É sempre bom a gente fazer uma releitura de uma peça que é muito usada. Essa daqui é uma releitura do puxa-saco nosso, tá? E ele, gente, ele é bem espaçoso, ele cabe bastante coisa aqui dentro. Para fazer esse puxa-saco, nós vamos precisar de um molde, tá? Esse molde aqui, que é o molde dessa abazinha, tá? Esse molde nós vamos fazer aqui juntas. E nós vamos fazer, todos os moldes a gente vai fazer juntas, tá? Quero pedir também que, se vocês gostarem do vídeo, por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos, compartilhar também com os grupos de costuras. E deixa aí nos comentários, gente, se tem alguma peça que vocês gostariam de fazer, que vocês tenham tentado tirar um molde, ou não acharam um molde, ou imprimiram um molde da peça e a impressão não ficou legal, não ficou no tamanho, não conseguiram fazer alguma peça por causa do molde, posta aí embaixo que eu vou procurar fazer para vocês, ok? E é claro que eu vou dar crédito a quem sugeriu a peça, tá? Então, vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse molde, ele é rapidinho, tá? Para fazer ele, nós vamos precisar de uma folha de papel ofício, um lápis, uma tesoura de papel e uma régua, tá? O primeiro passo é, na folha de papel ofício, nós vamos fazer um retângulo de 22 por 19, tá? 22 por 19. Feito isso, na parte de baixo do retângulo, do lado do 19, nós vamos marcar 6,5, tá? Nós vamos pegar 6,5 e vamos dar um pontinho, ok? Aí nós vamos pegar a horizontal e vamos marcar 5,5, tá? 5,5 e vamos dar outro pontinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos unir esses 2 pontinhos fazendo uma curvatura, tá? Arredondando essa ponta, tá? Desse jeito aqui. Ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, beleza? Feito isso, nós vamos marcar, no mesmo lugar que nós marcamos o 6,5, nós vamos marcar 9,5, tá? 9,5, vamos marcar. Só que esse nós não vamos fazer um pontinho, não. Nós vamos fazer um traço para dentro do desenho, tá? No mesmo lado que nós marcamos os 5,5, nós vamos marcar 7, tá? E não vamos fazer um ponto não, tá? Nós vamos fazer um risco pra dentro. Ó, desse jeito aqui, ó, gente. Tá vendo? Esse risco aqui e esse aqui de baixo, tá? Depois vocês vão ver por que nós estamos fazendo isso. Aí agora tá pronto o desenho. Nós vamos cortar esse retângulo, tá?
Com uma tesoura de papel nós vamos cortar o retângulo. Depois de cortado esse retângulo, nós vamos dobrá-lo ao meio, tá? Deixando, é claro, esse desenho da curvinha para cima. Nós vamos dobrá-lo ao meio e vai ficar assim, ó. Tá vendo o desenho aqui, ó? Nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar justamente nessa curvinha aqui, que automaticamente nós vamos estar arredondando o outro lado, correto? Pronto. Tá pronto o molde da nossa aba, tá? Aí, quem é inscrito no canal, quem já viu os outros vídeos meus, já sabe que eu passo, todo molde eu passo por um papelão. Porque, para ele ficar num papel mais durinho, né? Quando vocês forem passar o molde de vocês, se é que vocês vão passar, vocês têm que marcar essas duas marcas aqui, tá? Que nós vamos precisar dela. Essa daqui e essa daqui, que nós fizemos. Podem ver que no meu, ó, tem marcado aqui no cantinho, tá vendo? Aqui e aqui. O molde, gente, eu costumo escrever as informações a respeito da peça, tá? Eu boto o nome, eu boto quanto de tecido eu vou cortar, se leva manto ou não, o material utilizado. Tudo eu escrevo no molde, porque às vezes é igual bolo. Bolo a gente tem a receita e quando a gente costuma fazer sempre, a gente não precisa olhar na receita, a gente vai lá e faz. Só que se a gente ficar muito tempo sem fazer, sempre pode aparecer uma dúvida se é 3 ou 4 ovos, entendeu? Então, quando você faz muito uma peça, você já está acostumado a fazer ela. Mas, se você para de fazer um tempo e depois retorna a fazer, na hora de retornar, é bom ter as anotações no molde para você dar uma lembrada, para não fazer estragar tecido, beleza? Agora, para fazer a nossa peça, nós vamos precisar de um retângulo de tecido de 58 por 50, tá? 58 por 50. 58 por 50, tá? Nós vamos precisar também, para fazer a barra, né? A barrinha embaixo, de um outro retângulo de 58 por 20, tá? 58 por 20. Nós vamos precisar também para fazer a aba, 2 tecidos. E aqui, gente, é o ideal que o corpo do puxa-saco seja uma coisa mais estampadinha e a barra onde vai o elástico seja uma cor combinando, né? Esse daqui tem um cremezinho com branco, aí eu fiz ele cremezinho com branco. Mas também tem verde, eu poderia fazer essa barra verde, um poazinho verde. Tem também marrom, eu podia usar o marrom, tá? Porque a qualidade da peça também tá na escolha dos tecidos, tá? Então, e a aba vai sempre combinar com a barra, tá? A aba desse puxa-saco sempre vai estar combinando com a barra por onde a gente vai passar o elástico, beleza? Então, nós vamos cortar um retângulo de 25 por 22 para fazer a aba. 25 por 22, tá? E nós vamos cortar 2 tecidos e uma manta, tá? A manta que eu utilizo é a R2. Por que a R2? A R2, ela estabiliza o tecido, ela deixa mais durinho, tá? A R2 quer dizer o que, gente?
O R quer dizer resina, tá? Que a manta tem resina. Toda vez que a manta tem R, quer dizer que ela tem resina. O número que vai do lado do R, 1 ou 2, quer dizer quantos lados dessa manta tem a resina. A manta R1 tem resina de um lado só. A manta R2 tem resina dos dois lados. O lado que tem a resina chega a ser áspero. Aqui os dois lados são ásperos porque os dois lados têm essa resina, que é uma espécie de cola que ela é ativada com o calor do ferro. Quando a gente passa o ferro no tecido que está por cima dela, o tecido vai grudar nessa manta, tá? Vai ativar a cola, o tecido vai grudar na manta e vai ficar durinho. Então é isso que nós vamos precisar. Vamos precisar também de um viés de 34 centímetros, tá? E um outro pedaço de viés de 32 centímetros. O de 34 centímetros é para botar o viésinho na abertura por onde a gente vai botar a sacola, tá? E o de 32 centímetros é para fazer aquele elozinho que vai pendurar a peça na parede. Nós vamos precisar também de um elástico. Aqui eu botei 40 centímetros. É claro que não vamos precisar de 40 centímetros, mas nós não podemos cortar o elástico num tamanho que a gente vai precisar, que nós temos, senão ele não dá para a gente manusear, dar um nó para ele ficar apertadinho. Então, o ideal é vocês botarem 40 centímetros e a partir desses 40 centímetros vocês vão ver o tanto de largo que vocês querem que fique o buraquinho para sair a sacolinha, tá? Nós vamos precisar também de alguma coisa para enfeitar, e o enfeite eu sempre boto na aba. Pode ser um pet aplique, pode ser botões, pode ser bordado, né? E pode ser também, e é o que eu costumo usar, fuxicos. Eu vou usar borboletas de fuxico. Essas borboletas de fuxico eu não vou ensinar nesse vídeo, porque elas eu já ensinei num outro vídeo, então eu vou deixar um link aqui embaixo, vocês cliquem lá e vocês vão aprender a fazer não só as borboletas, mas fazer folha e uns 4 tipos de flores, tá? Que é bem útil nesse tipo de costura criativa, ok? Então vamos lá. O primeiro passo vai ser o quê? O lado que é o lado desse retângulo aqui, que mede 58, nós vamos dobrar ele, tá? Ele é 58 por 50. O lado que mede 58, que é esse aqui mesmo, nós vamos dobrar ele, tá? Dobrar ele ao meio, ó. Dobrar ao meio. Tá dobradinho ao meio, vamos vincar, tá? E agora nós vamos pegar o nosso molde. Pra quê? Lembra esses risquinhos aqui que nós marcamos? Esse e esse aqui? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora marcar... outra coisa. Se o desenho do seu tecido tiver altura, como se diz, se ele tiver uma direção, porque esse aqui não tem direção nenhuma, tem flores para cima, flores viradas para baixo, tanto faz. Mas se o seu tem direção o tecido, então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar ele sempre de pé. O desenho tem que estar de pé na sua frente, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Então, vocês vão colocar o tecido com o desenho de pé para vocês, a dobra do tecido do lado esquerdo de vocês. Aí vocês vão botar
a aba de pé na posição e vão chegar ela aqui pro canto. E vão centralizar o tecido, tá? O risco tem que centralizar e ficar na beirada. Esse risquinho tá aqui na beirada e esse outro risquinho que tá aqui, ó, tá aqui na beirada do tecido. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos riscar esse círculo aqui, ó. É um meio círculo, né? É um meio círculo. Tá riscadinho aqui. Deixa eu pregar o alfinete que eu vou levantar para vocês verem, tá? Pronto. Aqui, ó. Tá vendo o risco? Ó, o risquinho. É esse risco aqui. Então, o que nós vamos fazer? Com a tesoura de tecido, nós vamos cortar esse meio círculo, né? Em cima da linha mesmo, tá, gente? Pronto. Então, o que aconteceu? Nós fizemos a abertura, ó, a abertura que vai entrar o saco, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar aquele retângulo de tecido, tá? O retângulo. Nós vamos botar frente com frente, que é a barra, tá, gente? E nós vamos costurar, tá? Vamos alfinetar e vamos para a máquina costurar isso aqui. Botar frente com frente. Tá frente com frente, gente. Aqui na outra extremidade. Uma extremidade está o buraquinho e a outra extremidade, a outra ponta, nós vamos colocar isso aqui, frente com frente, tá? Vamos alfinetar. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar. Depois que nós costurarmos ele, quem tiver overlock vai overlocar aqui, nessa pontinha. Quem não tiver overlock, como é o meu caso, vai fazer um zigue-zague pequeno na pontinha, para o acabamento ficar bonitinho por dentro, tá, gente? Então, aqui nós vamos costurar daqui até aqui, com retrocesso no início e no final, ponto reto, um pé de máquina. Isso feito, nós vamos pegar o zigue-zague e vamos bater um zigue-zague pequeno na pontinha, tá? Quem tem overlock vai overlocar, perfeito? Então, agora nós vamos preparar. Nós vamos lá na máquina fazer isso, mas vamos deixar aqui um pouquinho para a gente organizar outras peças para a gente já ir adiantando, tá? Agora nós vamos pegar a aba, tá? A aba nós vamos fazer assim, nós vamos colocar a manta, o tecido, tá? Em cima da manta e o outro tecido em cima. O tecido é frente com frente, tá? O tecido é frente com frente, beleza? Agora, é a manta e os dois tecidos, frente com frente. Vamos botar aqui. Aí nós vamos pegar a nossa aba, vamos colocar ela aqui, centralizar direitinho e vamos riscar a nossa aba, tá? Vamos riscar a nossa aba.
tá? Tá aqui riscadinho, tá vendo? Eu vou dar uma alfinetada para não soltar, tá? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina com isso aqui também. E nós vamos passar uma costura dessa ponta aqui até essa aqui, tá? Contornar ela toda aqui. Beleza? Nós só vamos deixar a parte de cima, a parte reta, sem costurar, que é essa parte que a gente vai virar a nossa peça, ok? Quando for costurar essa peça aqui, vocês coloquem um ponto reto, coloquem um ponto menor, porque vai ser melhor de fazer essa virada aqui, tá? Do círculo. Procurem fazer em cima da linha do desenho, tá, gente? Nós vamos levar para a máquina e já voltamos. Aí, nós vamos levar também para a máquina agora o nosso viés de 32 centímetros, tá? Esse viés é o viés que é o tecido que nós vamos usar para fazer o elozinho que vai pendurar na parede, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele no meio, tá? Dobrar ele no meio. Nós vamos dobrar ele no meio. Vamos passar uma costura de um lado e de outro, tá? Para fortalecer esse tecido. Nós vamos lá fazer isso e já voltamos, beleza? Então, gente, eu já passei na máquina, tá? O tecido, já costurei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já costurei aqui, tá? E fiz o acabamentozinho com, eu não sei se dá pra aparecer, deixa eu ver do outro lado, acho que dá pra aparecer melhor. Com um zigue-zague bem pequenininho na ponta, tá? Porque eu não tenho overlock. Se eu tivesse overlock, eu colocaria o overlock, é óbvio. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos levar pro ferro, vamos passar e esticar direitinho essa costura, tá? Mas agora, nós vamos, antes disso, nós vamos cortar, que nós já costuramos a aba, tá? Nós costuramos só nessa parte aqui, que é a parte mais redonda, tá vendo? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, deixando meio centímetro de margem, e vamos picotar, tá? Vamos cortar primeiro, deixando 50 centímetros de margem, tá? Pronto. Aqui, ó, gente, cortamos toda a peça, tá? Deixando só, ó, meio centímetro de margem. E como quando a gente vai virar uma peça, sempre que ela tiver regiões arredondadas, a gente tem que fazer piques, tá? Para que a costura, na hora de virar, a costura se acomode lá dentro. E é isso que nós vamos fazer, tá? Prontinho, gente. Agora nós vamos virar a nossa peça, tá? Por aqui, ó. É fácil de virar porque ela é uma peça grande, né? Não tem mistério.
com a ajuda do cabo do pincel, a gente vai acomodando a costura, tá, gente? Por dentro, para ela ficar bem arredondadazinha. Quanto mais arredondada ela ficar, mais bonitinha vai ficar a sua arma. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar a nossa peça. Eu esqueci aqui de mostrar a vocês, ó, que é aquele viés, tá? Eu costurei também. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar, rebatendo toda a costura. Aí, automaticamente, quando a gente passar, a resina dessa manta vai ativar, né, com o calor do ferro, e ela vai grudar o tecido na manta dos dois lados, tá? O tecido vai grudar na manta dos dois lados. Passa bem dos dois lados. Ó, como é que fica durinha, tá vendo? Aí nós vamos para a máquina e vamos bater uma costura na ponta, nessa ponta arredondada, tá? Só nessa ponta aqui, ó, de um lado e de outro, só para dar uma rebatidinha. Vocês, se tiverem algum ponto decorativo, pode colocar ou um zigue-zague, tá? Se não tiverem um ponto decorativo na sua máquina, pode ser um pesponto, faz o ponto reto, largo, e faz toda a volta dele bem na beiradinha, tá? Vamos passar agora essa parte aqui. Aí a gente deita a costura pro lado mais estampado, tá, gente? Deita a costurazinha pro lado estampado. Tá? Aí o que nós vamos fazer com essa parte aqui? Nós vamos dobrar ela frente com frente. Aqui, ó, frente com frente, tá? Nós vamos dobrar ela frente com frente. Alfineta dos dois lados. E aqui, ó, gente, o mais importante nessa hora é vocês verem isso aqui, ó. Essas duas costuras aqui, a união desses dois tecidos, tem que ficar uma em cima da outra, tá? Porque é aí que vai dar o acabamento da peça, tá? Então, vocês veem isso. Cuida para que fique bem em cima mesmo, costura com costura, tá? Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer essa costura aqui com o pé de máquina. Depois que nós fizermos essa costura aqui, todinha, com o pé de máquina, nós vamos fazer um zigue-zague na ponta, um zigue-zague pequenininho na ponta para o acabamento. E nós vamos fazer uma costura decorativa aqui, toda a volta, tá? Vou fazer isso e voltamos já. Então, gente, olha aqui, eu já passei a costura decorativa aqui, tá vendo? Eu não sei se dá pra vocês enxergarem direitinho. É um pontinho que eu gosto muito de usar, bonitinho mesmo. Passei em torno dela toda, tá? Aqui. Já costurei uma ponta a outra, tá? Então, agora ficou uma espécie de túnel, né? Fiz o zigue-zague na ponta, que é importante para o acabamento da peça. Aí, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos desvirar nossa peça, tá? Voltar ela, tirar ela do avesso.
Vamos tirar ela do avesso. Aí nós vamos fazer o que, gente? Nós vamos dobrar essa parte aqui e nós vamos fazer o espaço que a gente vai botar o elástico. Então nós vamos juntar essa ponta aqui com a costura, essa costura aqui, tá? Só que nós vamos costurar pelo lado direito. Por quê? Porque essa costura tem que ser aqui em cima, tá? Porque se a gente costurar do lado do avesso, a gente pode costurar errado, né? E sair fora, aí o acabamento da peça não vai ficar legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a peça, vamos virar a peça do avesso primeiro, tá? Vamos virar ela do avesso. Vamos dobrar essa parte aqui para que ela case direitinho com essa costura, tá? Ela vai casar direitinho com a costura. Vai ajeitando com calma, tá, gente? Pra ficar perfeitinho. Não faz nada precipitado, não. Aqui, ó. Aqui, costura com costura sempre. Então, observa muito isso, porque é isso que vai dar. É nesses pequenos detalhes que dá o acabamento da peça. Não adianta você fazer a peça de qualquer jeito, tá? Então, ó, costura com costura. Costura com costura. Aí nós vamos botar um alfinete aqui, tá? O alfinete vai ficar nesse sentido aqui, tá, gente? Porque aí você não precisa tirar o alfinete para costurar. E assim nós vamos alfinetando, tá? Verifica se tá tudo na mesma altura. Tá tudo na mesma altura. E nós vamos deixar o alfinete assim, ó, gente, tá? De pé. Porque ele estando assim de pé, você pode costurar em cima que não vai travar a agulha da sua máquina. Por quê? Porque depois que feito, nós vamos virar pro lado e nós vamos costurar assim, ó, do lado desse lado aqui, tá? Nós vamos costurar desse lado aqui, ok? Aí, como que a gente costura? A gente vai encaixar na máquina assim e vai costurando aqui, ó, em ciminha, tá? Da costura. Depois que a gente fizer essa costura, nós vamos fazer o que? Nós vamos dar uma olhada para ver se tá todo costuradinho certinho e vamos bater um zigue-zague ou uma costura decorativa aqui, tá? Aí nós vamos para a máquina e vamos aproveitar e vamos fazer tudo que a gente tem que fazer na máquina. Quase tudo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar esse viés aqui, tá? Lembra aquele viés de 34 centímetros? Então, ele vai aqui. Esse viés daqui, você pode colocar, porque geralmente a gente coloca assim, no avesso, né? O viés no avesso da peça, depois vira. Esse daqui, a gente pode colocar dessa outra forma que eu vou explicar para vocês. A gente pode colocar desse jeito aqui. A gente vai encaixando, tá? Encaixando o viés aqui. Deixa uma pontinha sempre sobrando, tá? E vai alfinetando, tá? Vai alfinetando.
e depois é só vir com a costura. Vai encaixando e alfinetando, tá? Alfineta todinho e vai colocando esse viezinho daqui. Ó, não tem, esse daqui é facinho, ainda mais que é viés industrializado. Esse viés industrializado é ótimo para isso, tá? Não tem essa colocação desse jeito, não tem mistério, tá, gente? Ele não precisa fazer aquele acabamento de viés. E assim você vai colocando, ó, é só encaixar ele aqui dentro do viés já dobrado, tá? E alfineta. Aí você vai costurar na pontinha. Pode fazer uma costura com um ponto decorativo, pode fazer na máquina reta também, tá? Aqui. Então, nós vamos lá para a máquina fazer isso aqui, ok? E depois nós voltamos. Essa peça tem várias etapazinhas, mas, gente, vale a pena porque é uma peça muito vendável, tá? Então, gente, eu já costurei aqui, tá? Essas duas partes. Já fiz a costura decorativa aqui, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar nessa barra aqui o espaço para colocar o elástico. De que forma? Eu vou pegar a fita métrica e vou marcar 2 centímetros da barra até 2 centímetros, vou fazer um risquinho. Da barra até fazer um risquinho. Da barra, da ponta do tecido para dentro e faço um risquinho, tá? Em toda ela. Aí vai ficar a direção de 2 centímetros. Aí vou pegar a régua e vou riscar. Aí depois dessa risca aqui, eu vou marcar para cima 1,5 centímetro. Aí vou fazer a mesma coisa, marco 1,5 centímetro, marco 1,5 centímetro, marco. Aí venho com a régua de novo em cima dessas riscas e risco. Aí vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Que tem 2 linhas paralelas. Vou fazer isso desse lado e desse outro lado aqui, ó. Tá vendo? 2 riscas paralelas. Vou me certificar que elas são contínuas, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Na mesma direção. Aí eu vou pra máquina, vou passar uma costura reta nessas 2 linhas, tá? Reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um túnelzinho entre essas 2 linhas, vou criar um túnelzinho, tá? Por onde eu vou passar o elástico. E aqui essa ponta vai ficar franzidinha, tá? Para dar um charme a mais. Só que eu não vou para a máquina agora não, que eu vou acertar aqui, ó. Eu vou colocar a costura no meio, tá? Vou acertar essa minha peça. A costura fica bem no meio. Vou cortar aqui, ó, o viés que tá sobrando, tá vendo? Vou cortar esse viés aqui que tá sobrando, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pregas aqui atrás, tá? Porque essa palhinha, essa aba, ela vai aqui. Então, esse tecido tem que se igualar nessa direção, tá? Tem que ficar todo na direção da aba. Então, o que eu vou fazer? Aqui do meio, eu vou fazer uma pinçazinha, ó, tá vendo? Uma pinça e vou colocar aqui. Uma pinçazinha, coloco aqui. Outra pinçazinha na direção pra lá também, na mesma direção. Procura manter a mesma direção, vai ficar nas costas, mas é bom, né? A simetria.
e vou fazer aqui, tá? E agora eu vou ver se já cabe, tá? Se já tá cabendo aqui dentro. Vou grudar isso aqui, ó. Vou ver se já tá cabendo aqui dentro. Ó, tá um pouquinho menor, tá? Então, vou ter que... E isso, gente, não adianta. Não é uma medida certa. Vocês vão ter que adequar a peça de vocês, né? Vocês vão ter que... Não tem uma medida certa, a prega é assim, a prega é assada, tá? Depois que vocês fizerem a prega, deixa eu só marcar aqui para poder fazer essa na direção. Ó, aqui, assim. Isso. Tá? Só para marcar a direção. Aqui, ó. Tá vendo? É uma questão de vocês medirem mesmo, tá? Aí mediu, deu certinho aqui, tá? Nós vamos para a máquina. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Você vai passar uma costura de segurança aqui, onde está as pregas, tá? Aí vai tirar os alfinetes. Tirou os alfinetes, vai virar a peça de costa para você, de costa para você. O meio da peça é onde tem essa costura aqui, gente. Então, você vai centralizar, tá? Você vai marcar mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro, deixa eu ver se é 1 centímetro mesmo. Mais ou menos 2 centímetros para cada lado, tá? Tem a costura aqui no meio, 2 centímetros vocês vão colocar uma ponta, 2 centímetros da costura para cá, vai colocar a outra ponta, tá? Aí vão fazer uma costurazinha aqui de segurança, aí ele vai ficar preso aqui. Aí sim você vai vir com a aba, tá? A frente da sua aba, frente com frente do tecido, você vai colocar aqui, centralizar direitinho, tá? Se certificar que tá em cima de... tá todo mundo junto ali. Vai alfinetar e vai fazer uma costura. Uma costura com retrocesso no início e no final. Quando tiver passando, a agulha estiver passando por cima dos passantes aqui, faz um retrocesso para firmar bem essa costura. Aí continua costurando. Quando estiver passando em cima do outro passante, faz de novo o retrocesso e continua a costura. E retrocesso no final. Eu vou fazer isso, eu volto já, tá? Então, gente, já costurei aqui, tá? Ó, tá vendo? Fiz uma costura reta em toda ela, tá? Já costurei aqui na parte de trás a aba, tá? Tá costurada. Agora eu vou refilar ela. Refilar é o quê? Ó, tá vendo que tem sobrando coisas aqui? Então, nós vamos cortar tudo isso que tá sobrando, tá? Cortar tudo direitinho. Diminuir um pouquinho aqui, ó, cortar mais rente, pra na hora de virar não ficar aquele acúmulo de tecido, tá? Nós vamos fazer isso.
agora. Aí, nós vamos virar a peça, ó, virar ela pra frente. Vamos acertar aqui a costura, tá? Acertar bem. Vamos passar aqui, ó, um alfinete. Nós vamos alfinetar ela, que nós vamos passar uma costura. Vamos voltar para a máquina e passar aqui uma costura. Pode ser uma costura decorativa, pode ser um ponto reto, tá? Nós vamos rebater essa costura aqui, tá? Para ela ficar mais bonitinha ainda, mais certinha. A gente vai botando aqui o alfinete, para quando chegar na máquina, não ter problema de errar. Aí nós vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui, tá, gente? Um pezinho de máquina. Aqui. Vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui. Mas antes disso, nós vamos botar o nosso elástico aqui. Aí, para botar o elástico, nós vamos lá onde tem a costura, tá? Vamos pegar essa pecinha que é o descosturador ou a ponta da sua agulha e vamos fazer um cortezinho aqui, ó, para onde nós vamos entrar com o elástico, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu enfiar para vocês verem, ó. Tá? Fiz um cortezinho, tá? Aqui. Aí nós vamos pegar a peça que vocês costumam utilizar para passar elástico, tá? Tem gente que usa o alfinetinho assim, ó. E eu tenho passador de elástico, tá? Esse passador de elástico, ele é igual uma pinçazinha, tá, gente? E é baratinho, vale a pena um investimento, tá? Porque eu acho que é R$2,50 aqui perto de casa. Ele tem umas garrinhas na ponta, aí essa garrinha que tem na ponta, você vai pegar aqui, ó, a ponta do seu elástico, tá? Vai pegar a ponta do seu elástico. Aí tem uma argolinha aqui, ó. Tá vendo? Essa argolinha você vai puxar pra frente. E isso vai prender o elástico aqui, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar o nosso elástico. Com o cuidado de não deixar a ponta ir pra dentro, tá? Porque senão é trabalho perdido. Nós vamos puxar, e aí depende de cada um, tá? Não tem por isso que eu falei que o elástico, 40 centímetros é grande, tá? Pode ser 30 centímetros, 20, mas é legal ele ser o suficiente, porque aí você vai... Eu particularmente não gosto de deixar esse elástico, o elástico daqui, muito apertado, tá, gente? Porque o que acontece? Depois a pessoa tem dificuldade para puxar, porque o bom do puxa-saco é você puxar e a sacolinha vir logo. Se você deixar muito apertado, vai dificultar a saída a saída da sacolinha, tá? Do saquinho. Então, dá um nó. Tem gente que costura também, tanto faz uma coisa ou outra. Dá 2 nozinhos, tá?
Aí você vai ajeitar o elástico e automaticamente isso aqui vai pra dentro, tá? Isso aqui vai sumir, vai pra dentro. Pronto. Tá quase pronto. O que que falta para ficar pronto? Nós vamos lá passar a costurinha aqui, tá? A costura aqui e vamos enfeitar o nosso puxa-saco, tá? Eu vou lá passar a costura aqui e já volto para mostrar a vocês como é que fica, ok? Então, gente, eu já costurei aqui, tá? Essa pontinha aqui. E automaticamente costurando, ó, fica aquela outra costura, fica toda embutidinha, tá vendo? Ó, a costura fica limpa. Agora nós vamos enfeitar, né? E como nós temos essa lapela, essa abazinha aqui, nós vamos enfeitar essa aba, porque o corpo, ele já é bem floridinho, tá? Vocês podem colocar um pet aplique, tá, gente? Um pet aplique aqui, um cupcake, motivos de cozinha, né? Escrito bom dia, né? Ou escrever puxa-saco mesmo. Tem pessoas que gostam também de trabalhar com botões coloridos, fica legal. Bordar alguma coisa, comprar aqueles bordados já prontos, né? Eu gosto muito de fuxico. Eu acho que o fuxico, ele dá um ar nobre à peça, tá? Eu fiz essas duas borboletinhas, ó. Essas duas borboletinhas de fuxico, tá? Vou deixar aí embaixo o link onde eu ensino a fazer borboleta, flores, tá? E vou colocar essas duas borboletinhas, tá? De fuxico. Na verdade, o que acontece? O ideal é que elas sejam costuradas, porque essa daqui é uma peça que vai ser lavada. Mas sempre antes de costurar o meu fuxico no lugar, eu sempre dou uma fixada nele de segurança com a cola quente. Porque aí com a cola quente eu vou organizando, aí depois que ele já está fixo com a cola quente, eu vou só fazendo pontinho invisível, tá? E assim eu vou fazer aqui, tá? Não vou colocar muita cola, porque é uma fixação só por segurança, de segurança, tá? Vou botar as duas borboletinhas voando aqui. O fuxico, gente, ele é muito bom, que a gente aproveita os retalhos de tecido e tudo é uma questão de bom gosto, tá? E de senso, né? Por exemplo, essa peça, as cores, tem cores nela que prevalecem nela, que também estão na borboletinha, tá? Tipo o verde, esse branquinho, tá? Então, ela compõe bem a peça. Aqui, ó, eu fiz também com agulha uns pontinhos que é o caminho da borboleta, tá vendo? E a nossa peça tá pronta. Rápida, é que ela tem um monte de detalhezinhos, mas ela é uma peça rápida de fazer, ok? Então, gente, nós já fizemos o nosso puxa-saco, ó como é que ele ficou lindo, tá? O detalhe da borboleta, tá? A borboleta tem detalhes que puxam a cor do tecido. É muito importante, gente, a escolha do tecido quando vocês vão fazer uma peça, porque enriquece muito. Às vezes a pessoa costura bem, a pessoa tem boas ideias, mas na hora de escolher o tecido, ela não sabe fazer uma combinação de cores, porque a combinação de cores é que vai dar um bom gosto à sua peça, tá? Essa, gente, é uma peça que é muito vendável. Puxa-saco é uma coisa que toda dona de casa usa, tá? Olha como é que ficou bonitinho. E dá para fazer mil coisas de brincadeiras com tecidos. Pode ser tecido de corujinha e aqui fazer um pet aplique de coruja. Olha como é que ele é bonitinho.
a costura toda embutida, tá vendo? Aqui só tem o caminho da borboleta, que eu fiz um tipo ponto atrás, olha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa peça é uma peça vendável, vocês podem vender tranquilamente a R$ 30 e dependendo da região em que vocês moram, até mais, tá? Eu tô dizendo aqui na minha região, eu vendo a R$ 30, dá para mim ter uma margem de lucro legal, porque eu gasto na base de uns R$ 10 nessa peça, tá? Quer dizer, gastando R$ 10, eu multipliquei por 3 e deu R$ 30, ok? É uma peça boa para vender, porque se você oferecer, se a pessoa vê e você fizer uma coisa de qualidade, a pessoa vai querer encomendar, porque a dona de casa não resiste a um mimozinho para sua cozinha, né? E é isso. Se vocês gostaram, por favor, não deixe de compartilhar, de curtir, ajuda o meu canal a crescer, tá? Fiquem com Deus e tenham um bom fim de semana.